Então, iniciando novamente, né? Nós vamos ter a apresentação agora do Cleiton Carvalho, da empresa Alumar, dando sequência ao 24º Encontro Vitec de Tecnologias Preditivas. Pedindo novamente para que vocês nos sigam, né, nas redes sociais. Nós estamos aí no LinkedIn, no Vitec Consultoria, no YouTube Vitec Consultoria e no nosso website www.vitec.com.br. Ao final da apresentação, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, né, vocês podem fazer durante a apresentação do Cleiton, do lado direito, na parte inferior do vídeo. E vocês fazem a pergunta e no final nós vamos responder juntamente com o Cleiton. Falando um pouquinho do Cleiton, né? O Cleiton possui mais de 10 anos de experiência em manutenção industrial, com foco em manutenção preditiva em indústrias de mineração e refinaria, com conhecimento em análise de vibração e aplicação de técnicas avançadas, análise modal, ODS, elementos finitos, transiente, em equipamentos portuários, como carregador e descarregador de navios e máquinas de pátio, empilhadeira, recuperadora, correia transportadora. Atualmente, como inspetor da NR13 em vasos de pressão e caldeiras, com conhecimento nos códigos ASME e AWS. E agora eu passo a palavra para o Cleiton, né? Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos e a presença do Cleiton, que agora vai fazer a apresentação. Cleiton, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Vitor, só confirma se está visualizando a minha tela. Vitor? Ok, beleza. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite da Vitec de estar participando. Cleiton se mutou. Cleiton, seu microfone está mutado. Tá no mudo, Cleiton. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Opa, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Tá visualizando a minha tela agora aí? Oi. Sim, perfeito. Pronto. Beleza. Então, primeiramente eu queria agradecer aí a Vitec pelo convite, por essa participação nesse evento aqui, e dizer assim que a Vitec tem sido parceira nossa desde 2008, 2009, nós temos tido uma relação muito boa. Quando precisamos, a Vitec aí tem sempre se disponibilizado para nos ajudar. Então, devido à restrição do nosso tempo aí, nós vamos logo avançar, né, para o assunto em si. Primeiramente, eu vou apresentar a Alumar, para quem não conhece, né? Você vê aí uma vista aérea da nossa planta, né? A Alumar, ela é um consórcio entre as empresas da Alcoa, a Salt 32 e a Rio Tinto, né? Atualmente aí ela tem aproximadamente 2.000 funcionários diretos e indiretos. É uma empresa que investe muito em pessoas, no seu corpo técnico, né? E também possui um engajamento comunitário forte aqui nas comunidades aqui que fazem parte aqui próximo ao complexo da Alumar. E também ela tem um foco muito forte em sustentabilidade e meio ambiente. Aí vocês podem ver na foto aí que ela é praticamente inserida aí numa região de floresta praticamente e tem convivido em harmonia. Os seus valores, né, principais são agir com integridade, trabalhar com excelência
e cuidar das pessoas. Aqui você vê a foto do porto, né, da Alumar. Ela tem uma movimentação aí de 14,5 milhões de toneladas por ano, né, de alumina, de bauxita, na matéria-prima que é utilizada na refinaria. Você vê aí agora uma foto aí aérea também da refinaria, da Alumar. Ela tem capacidade atualmente de 3,7 milhões de tonelada por ano de produção de alumina. Para quem não conhece, a alumina é a matéria-prima do alumínio em si. E esse aqui é a nossa redução, que tem capacidade aí para 452 mil toneladas por ano, e atualmente ela está desligada aí temporariamente. Bom, essa apresentação ela está muito ligada à parte técnica, né? De uma análise técnica de uma situação que aconteceu em um dos nossos equipamentos, e agora eu vou apresentá-lo para vocês. Trata-se de um soprador de alta pressão. Nós temos 3 sopradores de mesmas características, né? Tem a função de ar de transporte e combustão. Ele é acionado por um motor de 1.100 HP, a RPM de 3.585, possui uma capacidade, um volume aí de quase 32 mil metros cúbicos por hora. Os mancais desses sopradores são em casquilhos, né, e um acoplamento flexível TSK do CLT. O seu rotor, ele tem 10 pás, com diâmetro de 1.571 milímetros e uma largura de 92. A espessura do disco traseiro 9,5 milímetros e o dianteiro 18 milímetros. E as pás eles têm espessura de 5 milímetros. Então aqui uma visão geral aqui desses 3 sopradores, né? E aqui do lado uma visão do nosso rotor, que é o objeto de estudo, né? Bom, vamos ver a descrição da situação. O que aconteceu? Esse soprador, ele começou a operar no ano de 2009, junto com a fase de ampliação da refinaria. E em 2012 aconteceu um evento nesse soprador de tal forma que o rotor ele ficou irrecuperável, né? E nós enviamos então comunicamos ao fabricante, né, a situação do que houvera ocorrido, né? E foi feito diversos tipos de análise desse soprador. Então o fabricante ele resolveu modificar o projeto estrutural desse rotor, né? E em 2013, então, iniciou-se uma nova operação com esse novo projeto, né? E quando foi em 2017, o soprador 31 começou a ter uma alteração de vibração repentina, passando a vibração de 3.3 para 7.3 no lado oposto ao acoplamento, né? E as frequências que estavam predominantes nesse espectros eram desconhecidas, não estavam relacionadas às frequências de falha possíveis, né? Então nós pedimos para parar o equipamento em uma oportunidade que tivemos aqui, né, de produção. E quando nós fomos inspecionar o rotor, nós encontramos uma trinca, né, em uma das pás, né? Vocês podem ver aí o rotor, né, e a localização dessa trinca, né? Aqui na seta mostra mais ou menos o percurso que essa trinca percorreu, né, de um lado e do outro, né? Esse rotor, como eu falei agora há pouco, ele é um rotor novo, né, de projeto novo, modificado, e ele tinha sido projetado para um ciclo de 6.800, né, 6.800 partidas e paradas. E até aquele momento,
foi contabilizado, tinha sido apenas 65 ciclos que realmente tinha acontecido, né? Então foi uma falha muito precoce desse equipamento. E diante do histórico, né, do que já tinha acontecido no passado, então nós ficamos um pouco temerários, né? Então nós novamente contactamos o fabricante, enviamos esse rotor para análise, né? Foi realizado vários tipos de análise e de dureza, micrografia, e não foi apontado nenhum tipo de anormalidade. E então essa falha ficou com uma causa raiz indeterminada, né, dessa trinca. Então, pessoal, então nós vimos aí uma oportunidade de nós aprofundarmos um pouco o estudo, né, desse comportamento dinâmico desse rotor. E esse rotor que apresentou essa trinca, como falei agora há pouco, foi o rotor do soprador 31. Nas vésperas, tínhamos uma oportunidade de parar um soprador 41, que é um outro equipamento, porém semelhante ao mesmo projeto. Então nós decidimos realizar um estudo mais aprofundado, né, para tentar identificar realmente a causa raiz dessa trinca. Então essas aqui são as etapas do estudo, né, começando aí por uma análise de vibração convencional, o ODS, análise transiente, análise modal experimental, elementos finitos, depois nós tivemos as conclusões e as recomendações. Bom, na análise de vibração convencional, o equipamento estava em níveis satisfatórios, né, a maior amplitude que nós tínhamos aí é 2.7, né, e estava dentro da faixa que manda a norma de segura de operação, e qualitativamente, o espectro aí apresentava alguns residuais aí de desalinhamento, possível problema de acoplamento porém, assim, nada que pudesse justificar uma parada emergencial, já que o equipamento estava operando aí em condições normais, né? Então nós partimos para fazer um estudo de ODS, né? Para quem não conhece esse estudo, ele ajuda a entender o movimento, né, como o modo que a máquina trabalha em operação normal, e se resume em realizar diversas medições de vibração em vários pontos, né, pegando aí a amplitude e fase de cada ponto, né, e para fazer esse estudo, né, a gente precisou aí de um aparelho de 2 canais, CS120 e 130, né? Um firmware de ODS e o software o MScope. Então, as etapas foi o levantamento dos desenhos, constitutivo, aí está o arranjo geral, né, desse equipamento. E aqui o modelo matemático que foi elaborado, né, com 38 pontos de coleta, né? Sempre localizado aí nas partes fixas, né? Claro, esse rotor aí está só como representativo, mas ele não, nessa análise ele não entrou, não era o nosso foco no caso. Então aqui você vê aqui o espectro em modo de cascata de todos os pontos, né? Foram realizadas aí 60 medições aí nas direções variadas de X, Y e Z, nos eixos X, Y e Z. Notem aí que tem aí frequências predominantes de uma vez a RPM, 2, 3 vezes, e também a frequência de 10 vezes, que é a frequência de passagem de paz, né? Então, os resultados dessa análise foi observado um movimento relativo aí entre a base do motor e a parte fixa, né, do chassi do concreto, né? Dá para perceber bem aí esse movimento. Na frequência de 120 Hz, foi observado aí um movimento relativo entre os mancais e o motor, né, 120 Hz. E na frequência de 180 Hz, também foi observado aí um movimento relativo aí, principalmente do mancal C, em relação aí ao motor. Então, como observado aí anteriormente na análise de vibração convencional, os níveis de vibração estavam aceitáveis, né?
Então, nós apenas recomendamos aí uma verificação no aperto dos parafusos do motor, né? Para tentar eliminar essa falta de rigidez aí, no caso. Então, nós partimos para análise de transiente, né? Nessa oportunidade, o equipamento já tinha parado, né? Essa análise de transiente, ela realiza o monitoramento durante a partida do desligamento da máquina, né? Detecta aí as frequências críticas, né? Que são as rotações em que a vibração é maior, né? E os acessórios foram o coletor de vibração de 2130 com firmware de transiente, os acelerômetros, o tacômetro e a fita reflexiva como referência da leitura, né? Então, o resultado. Aqui está um arranjo geral da visualização aí dos resultados, né? Aqui vocês percebem aqui no gráfico de cima a rampa de subida de rotação, o momento que ela se manteve constante, atingiu a rotação máxima e o decaimento dela. Dando um zoom aqui nesse gráfico, observa-se que essa faixa de frequência aqui, próxima a 2.300 RPM, é a faixa que possui maior amplitude, né? E aí você vê no diagrama de Bode que realmente nessa faixa de 2.280 a 2.400 RPM é considerada aí a nossa rotações críticas de operação, né? Isso vai ser muito importante lá na frente, que ele vai ser utilizado para validar o nosso modelo matemático, né, de elementos finitos. Então, nós partimos então para a análise modal experimental. Como falei agora há pouco, tivemos a oportunidade de parada da máquina, né, devido à manutenção anual que nós temos aqui. E o que se trata essa análise modal? Basicamente, você utiliza-se de um martelo instrumentado e outro sensor que mede a resposta do impacto que é gerado através desse martelo, né? Então, vão ser geradas FRFs, né? E através de um ajuste de curva, nós temos os parâmetros aí de frequências, amortecimentos, né? E os modos naturais. Então, nós utilizamos aqui o desenho para formar o nosso modelo matemático, né? Então, dentro do software de MScope, nós elaboramos cada componente. Esse é o disco frontal, né? Esse é o disco traseiro. As pás são 10 unidades. E aí ele montado, né? Então, pessoal, foi definido os pontos de coleta, aí foram 310 pontos, né, de coleta, localizado aí entre os dois discos. E aqui nós temos aqui uma foto durante a execução dessa análise. Você consegue ver aqui a malha que foi desenhada, né, para a localização de todos esses pontos, né? E aqui do lado você vê aqui o ponto fixo que nós consideramos e aqui o martelo, né, realizando os impactos, né? Então aqui vocês veem aqui todas as frequências, as FRFs que foram obtidas, né? Cada ponto desse aqui pode se considerar que é uma frequência natural, né? E através dos ajustes de curva, o programa ele nos calcula os modos naturais de vibração, né? As frequências naturais. Então, esse aqui foram as frequências, né, que foram elaboradas, que foram calculadas pelo programa. E aí eu chamo a atenção para alguns modos muito interessantes, né, e que também vão ser utilizados para validação do nosso modelo matemático lá no Elementos Finitos. Então, o primeiro modo que a gente tem aqui de 65 Hz, né, ele é um modo com diâmetro nodal. Observe que ele se desloca lateralmente, né, e o diâmetro nodal está localizado aqui no meio e o rotor ele se desloca
dentro desse diâmetro, né? E no modo de 172 Hz, nós temos aí 2 diâmetros nodais, né? O diâmetro nodal são pontos que não sofrem deformações, né? E observe aí nitidamente aí 2 pontos que tem deslocamento, né? Praticamente em X aqui. E aí, pessoal, vem algumas observações sobre o efeito giroscópico, que é o nosso foco principal aqui. Tem algumas notas de alguns trabalhos técnicos que eu consegui acesso, né? Mas eu vou, para agilizar aqui, eu vou tentar explicar. Alguns rotores, dependendo muito aí do diâmetro e eixo, do diâmetro do eixo, eles podem ser submetidos ao efeito giroscópico. O que acontece? Observem o eixo aqui, né, defletido, e a linha central aqui do eixo não defletido, no caso, né? Aqui podemos ter 2 rotações. A rotação principal, que é do próprio eixo, né, do motriz, e uma rotação que ela é em torno do eixo defletido. Ou seja, o eixo ele gira em torno do eixo imaginário aqui defletido, não defletido. Então isso pode acontecer aí em mancais aí biapoiados, rotores em balanço, né? E quando isso ocorre, há mudança aí da orientação dos eixos, mudança de momentos, e isso acaba influenciando nas frequências naturais do equipamento. Então, imagina que esse rotor, né, que eu utilizei o nosso próprio rotor aqui de estudo, né? Quando imagina aqui, esse rotor, o sentido aqui está anti-horário. Quando uma órbita, imagina um ponto qualquer, e a órbita que esse ponto ele executa, quando ela for do mesmo sentido de rotação do rotor, nós chamamos ele de precessão direta. E quando essa órbita ela é no sentido contrário da rotação, nós chamamos ela de precessão inversa. Então, explicando basicamente em termos práticos, é como se essa frequência com o equipamento parado, estático, ela se dividisse em 2. Uma acima, que é a precessão direta, e uma abaixo, que é a precessão inversa. Então, o que acontece? Todos aqueles modos que nós encontramos na análise modal experimental, ela está suscetível a mudanças quando o equipamento está em operação, né, a rotação máxima. Então, aquelas frequências, quando eu olhei aqui a primeira vez, 65 Hz, como o equipamento trabalha ali na faixa de 60 Hz, eu até pensei, bom, deve estar em condição de ressonância, né? Mas aí foi quando eu estudei um pouquinho mais e vi essa condição do efeito giroscópico. E então aqueles dados lá das frequências naturais, eles podem sofrer mudança, né, devido a esse efeito. E para diagnosticar, para identificar esse efeito, foi necessário então a gente avançar um pouco mais os estudos, que foi a aplicação do estudo de elementos finitos. Então, o estudo de elementos finitos, ele tem como objetivo, né, através da simulação computacional, que é um estudo teórico, obter as frequências e os modos naturais de vibração do rotor, né? Esse estudo aqui ele se limitou ao rotor e ao eixo do soprador, né? E temos algumas etapas que vou avançar logo um pouquinho para a gente tentar ganhar um pouquinho mais de tempo. O primeiro é o levantamento dos desenhos. Esse foi o mesmo desenho que nós utilizamos para análise modal, porém, como nós precisávamos das espessuras reais, né, para tentar pegar um modelo mais fiel possível, nós checamos várias dimensões, né, com auxílio de ultrassom, paquímetros,
trenas, né, para tentarmos aproximar ao máximo esse modelo matemático à condição real do equipamento. E isso foi bom a gente ter feito isso, porque nós realmente pegamos diferença entre o que estava no projeto e o que foi executado durante a execução da fabricação do rotor. Então, aqui foi o modelo matemático elaborado. Do lado direito aqui você vê a malha, que foram mais de 43 mil elementos e quase 95 mil nós, né? E aqui nós temos o resultado da análise de elementos finitos, né? Lembra daquelas frequências lá da análise modal? Elas estão aqui presentes, 65 Hz, 171, 172 Hz, né? Então, só lembrando que aqui a condição de contorno o equipamento está estático, né? Parado. Da mesma forma que foi feito com a análise modal. Então, esse aqui foi o modo que o elemento finito me gerou, na frequência de 65.3 Hz, né? E aqui do lado você vê aqui o modo que nós obtivemos na análise modal. Notem aí uma grande semelhança, né, entre os modos, né? Ou seja, o que a teoria aqui está me mostrando, eu estou vendo também é o que está acontecendo na prática, né? Uma grande similaridade entre os modos, tanto na frequência, né, como no próprio modo. Na frequência 172 Hz, também percebeu-se grande semelhança com os dois modos, com os dois diâmetros nodais. Aqui no elemento finito você vê claramente aqui os diâmetros nodais e também dá para observar a grande semelhança entre os modos, tanto na parte a teórica, né, e como na parte experimental. Então, eu pedi, a gente configurou para o programa realizar o diagrama de Cantwell, que o que acontece? Aqui, nesse eixo aqui da Y, aqui nós temos as frequências, e aqui no eixo X nós temos aqui a rotação. Aqui nós temos os modos, e aí observem que os modos, como foi representado mais lá em cima, mais anteriormente, sobre o efeito giroscópico, ele se divide em dois, né? Um acima e outro abaixo. E quando esse modo ele toca a linha de rotação, essa linha preta aqui equivale à rotação do equipamento. Ele me sugere aqui que nesses pontos tem uma frequência crítica, né? Que pode me ocasionar uma alta vibração. Esse modo 1 aqui, que está sinalizado aqui, ele é um modo de corpo rígido e possui a característica torsional, né, como se o rotor estivesse rodando, né, girando em torno do eixo, né. Porém, como nossos mancários eles não oferecem resistência, então nós excluímos esse modo da nossa análise, né. Então ficou definido aqui pelo diagrama do Campbell, na análise de elementos finitos, uma rotação aqui de 2.299 RPM, que é em torno de 38.3 Hz. E lembrando agora também, no nosso transiente, a parte experimental, a nossa faixa crítica lá, onde todos aqueles, onde apresentou a maior vibração, foi de 2.280 a 2.400 RPM. Ou seja, também houve similaridade entre a parte teórica, né, e a parte experimental. E assim, nós validamos o nosso modelo matemático, né? Houve grande semelhança aí entre os modos e frequências e também houve similaridade aí nas rotações críticas, né? Ou seja, nós conseguimos validar aí tanto estaticamente como dinamicamente o nosso modelo matemático, né? Então, pessoal, com o modelo matemático validado, como se estivesse calibrado, né? Ou seja, qualquer coisa que eu pudesse botar aqui de condição de contorno nesse modelo, isso pode representar fielmente na prática, né? O que pode acontecer na realidade.
Então, nós inserimos aqui a rotação do equipamento, né? E obtivemos aqui as frequências naturais, os modos, para essa rotação de 3.585. Aqui, esse gráfico, aqui, essa tabela aqui, ela é um descritivo do diagrama de Campbell. Observe interessante aqui, ó. O modo 2, que é justamente aquele modo de 65 Hz, conforme a rotação vai aumentando, ela vai diminuindo, ou seja, ela tem aqui uma precessão inversa, né? Ela vai diminuindo, ou seja, quando o equipamento estava em estático, estava com 65 Hz. E quando ele começou a operar, essa frequência ela foi diminuindo, foi caindo, né? Mostrando aí o efeito giroscópico nesse rotor, né? E aqui também, em 2.300 RPMs, que foi um ponto que eu pedi também, a gente configurou aqui para me dar as frequências, ele justamente, por que tem a alta vibração? Porque 2.300 RPM dá 38.3 Hz, né? E a minha frequência nessa rotação é 37, ou seja, uma condição aí quase que de ressonância também, né? Bom, essas frequências aqui, o que vai ser importante para a gente aqui? Eu selecionei algumas, que são essa faixa aqui, próxima a 180 Hz, e também a 562 Hz, né, que são aqui as frequências próximas a 3 vezes e a 10 vezes RPM, aqui, respectivamente. Então, vamos aqui para a análise de resultados. Os modos de 7 a 13, que são de 172 Hz a 187, pode ser excitado pela frequência de 179 Hz, que é 3 vezes RPM. E aqui você vê aqui o modo de 178 Hz, né, que ele me dá aqui uma deformação aqui de 11,4 milímetros, né, na região aqui intermediária do disco traseiro, né. E aí, quando você dá um zoom aqui próximo à pá, você observa como a pá ela trabalha aqui nessa região, né. Esse outro modo, de 182 Hz, possui um deslocamento de 12 milímetros, também aqui no disco traseiro. E aqui você vê também o trabalho aqui da pá nesse modo, né. E o modo de 562 Hz, ele pode ser excitado aí pela frequência de passagem de pá, que são 10 vezes a rotação, de 597. E você vê também aí o trabalho aí de movimento relativo aí entre os dois discos, né? E aqui um zoom aqui nesse modo, na próxima faixa, próxima às pás, com um deslocamento aí de 4,2 milímetros, né? Bom, pessoal, então chegamos às nossas conclusões desse estudo, né? Bom, o estudo de ODS aí mostrou o movimento relativo entre o pé traseiro do motor e a base estrutural, né? Identificado alguns desalinhamentos residuais, né? A análise transiente identificou uma faixa crítica aí de 2.280 RPM até 2.400. O estudo de análise de elementos finitos encontrou frequências naturais próximas às frequências de operação, mas, como já comentado, devido ao efeito giroscópico, essas frequências são alteradas. A análise de elementos finitos, então, confirmou a existência do efeito giroscópico e demonstrou as frequências naturais próximas às frequências excitadoras, né? Bom, em particular, então, as frequências de 180 Hz, né, e de 597 Hz, que podem oferecer aí grandes deformações ao disco traseiro, e que sugere que essas soldas elas podem ser submetidas aí a tensões cíclicas elevadas, né, quando em operação. E aí podendo então acelerar o processo de nucleação de descontinuidades aí do tipo trinca nessa região. Só mais uma vez lembrando aqui a localização
dessa trinca, né? Aqui, esse disco aqui é justamente o disco traseiro, né? E aí o modo, né, de vibração natural, de frequência natural em 172 Hz, né? Fora os outros que eu mostrei mais lá em cima. Então, pessoal, então nós partimos então para a recomendação, né? Nós pedimos aí para verificação do aperto dos parafusos do pé do motor. Então nós também recomendamos aí a manutenção da área, sempre manter aí o alinhamento dentro das tolerâncias mínimas requeridas, né, para o equipamento, né? Justamente para evitar aquelas frequências aí de desalinhamentos críticos, porque é sabido que quando tem um desalinhamento ou algum problema de acoplamento, aquela frequência de 3 vezes pode ser amplificada, né? Então, realizar manutenções preventivas do acoplamento, né, com inspeção de lâminas e substituição quando tiver algum problema. Evitar que o equipamento opere com folgas excessivas por longos períodos. Operar com equipamento sempre dentro dos parâmetros pelo qual foi projetado, né, para evitar os problemas aerodinâmicos. Acontece. Eu não botei aqui, mas a gente também fez uma análise da frequência de 10 vezes, né? Então a gente percebe que em alguns momentos de operação, essa frequência estão até mais alta do que as frequências de rotações, né? De uma vez RPM, mostrando que ela é sempre presente, não só na direção radial, como também na direção axial, né? Inspecionar também um rotor com maior periodicidade, né, para inspeção com estado de partícula magnética, né, e também, finalmente, submeter esse estudo ao fabricante do equipamento, né, para avaliação aí dos resultados, com foco possível no relacionamento entre a trinca ocorrida e os modos de vibração apresentados. Bom, então nós submetemos esse estudo aí para o fabricante, e depois de um certo tempo, ele nos retornou que, validando o estudo, né, que o estudo estava realmente, poderia estar realmente condizente com o que se tratava no momento, e ele então recomendou mais uma modificação no projeto, né, desse rotor, né? O que foi adicionar esse anel de rigidez, né? E essa espessura era de meia polegada, e também realizar um recorte do disco traseiro, né? Igual como tem no disco dianteiro, né? Ele era inteiriço, né? E também recomendaram o recorte dele. Então, com posse do nosso modelo matemático calibrado, o que nós fizemos? Aplicamos essas modificações que o fabricante sugeriu no nosso modelo matemático, né? Então, nós rodamos uma análise com essas alterações, né? E esse foi o resultado, né? Aqui percebeu-se que os modos de 180 Hz eles foram eliminados, porém, aquele modo que tinha de 562 Hz, ele se aproximou ainda mais da frequência de passagem de par, passando aí para 573 Hz. E aí você vê aí o modo, né, dessa frequência, mostrando aí o movimento relativo aí entre os dois discos, né? Então, pessoal, nós fizemos então a nossa proposta de modificação desse rotor, que foi também realizar esse recorte, aproveitando essa ideia do fabricante, e também adicionando essas nervuras radiais, localizadas aí nas regiões intermediárias aqui entre as pás, visto que o modo que se apresentava, ele tinha um grande deslocamento nessa região, né? E também
colocar esse anel de rigidez aí, todos esses reforços aí numa bitola de 1/4 por 3/8, né? Então nós simulamos novamente e assim nós conseguimos dessa forma eliminar as frequências aí de 180 Hz e também as frequências próximas à passagem de passo. Bom, pessoal, então nós chegamos aqui nas nossas considerações finais. O que acontece? A análise de rotores, ela é uma análise extremamente complexa, pelo que envolve as forças aerodinâmicas, né? Então, por isso, nós submetemos esse estudo ao fabricante, né, já que ele tem o posse de todo o projeto, né, de todos os esforços, de todas as tensões aerodinâmicas em funcionamento, né? E tem algumas observações que eu tenho que fazer. Vamos lá. Por exemplo, vocês recordam lá no início que eu falei que esse rotor tinha sido projetado para um ciclo de fadiga de 6.800 ciclos, né? E o rotor trincou com 65 ciclos, né, de partida e parada da máquina, né? Esses estudos de fadiga, eles podem ser divididos aí em dois regimes, né? O primeiro regime é o de baixo ciclo e o outro de alto ciclo, né? Esse regime de fadiga aí de baixo ciclo, ele envolve aí altas amplitudes de tensão e baixas frequências, né? E esse regime ele é muito bem estudado e ele está mais concentrado no processo de partida e parada da máquina, né? E o regime de alto ciclo, ele é o contrário, ele tem baixas amplitudes, né, de tensões e altas frequências, né? E eles estão diretamente ligados à vibração de campo, ou seja, na vibração normal, né? E como eu falei, esse estudo de baixo ciclo ele é bem estudado aí pelo fabricante, né? Tanto que esses cálculos que eles fazem é muito ligado a isso, né? A partida e a parada da máquina, né? Que são os momentos aí que a máquina pode apresentar as maiores amplitudes de vibração. Mas as frequências, as fadigas de alto ciclo, elas dificilmente são levadas em consideração durante a fase do projeto, né? Devido à dificuldade de se prever as tensões dinâmicas, né, existentes, né? Que eles estão muito ligados aí aos esforços aerodinâmicos, né? As frequências naturais. E é difícil de se prever o comportamento dinâmico, né, quando o rotor ele é submetido à rotação, né? Isso pode variar muito dependendo de cada ajuste do processo. Então, o que torna esse processo aí um pouco difícil, né? E a condição de ressonância, ela pode ser também estabelecida quando não somente a frequência ela coincida com a frequência natural não coincida com a frequência de excitação, não é só isso. Também tem que haver uma acoplagem da força e também a direção, né, da aplicação dessa força de excitação em um ponto não nodal, né? Então, essa é mais uma dificuldade de se prever aí os esforços aerodinâmicos, né? E por isso isso nos levou a levar esse estudo aí para o fabricante, né? Porque além da responsabilidade técnica, né, do projeto, né? Ninguém melhor que eles mesmos para poder validar esse estudo, né? Então, pessoal, assim, esse
estudo, ele foi executado aí aproximadamente uns 2 anos por aí, e infelizmente esse processo não correu como a gente realmente queria, né, devido a alguns problemas do fabricante, né, houve mudança aí do corpo técnico deles, então esse processo ficou um pouco parado, e quem entrou lá pediu um pouco mais de tempo para poder fazer uma análise mais aprofundada. E nesse período, como medida aí prevencionista, nós periodicamente submetemos esses rotores aí à inspeção visual, né? Assim que nós temos aí a oportunidade de parada, claro, a gente não pede a parada, né? Mas quando tem algum problema assim, de produção, uma oportunidade, a gente solicita uma inspeção visual, e claro, também dentro da condição de vibração, né, que o equipamento se encontra no momento, né? E periodicamente esses rotores eles são submetidos aí à inspeção com partícula magnética, né, em todas as suas soldas, né? Isso tem se repetido, né, depois desse estudo. E infelizmente aí esse ano nós tivemos aí mais um evento de trinca, né? Aqui você vê a foto desse rotor, né? E um zoom mostrando a trinca novamente na região da solda da pá com o disco traseiro, né? Mostrar um zoom aí. E isso aqui, mais uma vez, validou o nosso estudo, né? Mostrando que realmente existe aí um problema nessa região, né? E aqui tem alguns trabalhos, né, que são relacionados a esse tipo de estudo, e foi muito consultado aí por mim, né, e tem que dar aí os devidos credição, né, do estudo. Então, pessoal, esse trabalho ele se transformou para a gente uma poderosa ferramenta para questionamento junto ao fabricante, né? E o que antes nos restava apenas confiar no que o fabricante falava, né? Hoje nós temos aí uma ferramenta muito importante para questionar, argumentar qualquer tipo de modificação, argumento do fabricante, né? Então foi isso, eu agradeço aí mais uma vez aí a oportunidade, e aí estou aberto aí a dúvidas, questionamentos. Bom, Vitor vai estar falando aí contigo primeiro aí, mas depois eu gostaria, aqui o Lécio da Vitec, é o diretor técnico, né? Eu vou ajudar o Vitor um pouquinho. Bom, pessoal, nós vamos iniciar agora, né, Deixa eu só... Nós vamos dar início agora às perguntas e respostas, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Cleiton pela apresentação, viu, Cleiton? Meus parabéns. Foi excelente a sua apresentação. E nós temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Nós vamos contar com um dos nossos diretores engenheiros, que é o Les, para poder ajudar nessa pergunta do Francisco, que foi uma pergunta excelente aí. Ele perguntou, para este modelo de ODS, não funcionaria bem a câmera íris da Vitec? Com certeza funcionaria. E aí o Les Renz vai nos ajudar dando uma resposta de uma forma mais técnica, para que todos possam entender da melhor forma possível. Perfeitamente. Cleiton, eu adorei a sua palestra, eu gostei demais a pesquisa que vocês fizeram, e eu imagino o aperto que vocês deram aí ao fabricante, que provavelmente eles mesmos
não fizeram essa pesquisa em cima deste rotor, desse equipamento que vocês fizeram. E a respeito da pergunta que foi dada aí, o primeiro ODS que vocês fizeram, onde que vocês encontraram aí a base solta, ou seja, o equipamento solto na base, né? Isto, sim, poderia ser utilizado aí o ISM para identificar esse problema, certamente. Algumas coisas a respeito do análise modal, também pegando aí um teste de impacto para ver a deformação, sim, mas fazendo a conexão entre a análise modal e o elemento finito, isto não, porque você precisa de todas as informações numéricas contidas na análise modal, certo? Para você poder fazer o que a gente chama de cálculo de Mach Factor, Model Assurance Criterion, onde você verifica a correlação entre um modo calculado e encontrado de forma experimental, certo? Mas eu gostaria também de passar aí a palavra aí para Cleiton, para ver a posição dele a este respeito. Exatamente. Infelizmente, nós não temos essa tecnologia da câmera íris aqui ainda, mas isso já está em processo aí de compra. Se Deus quiser, brevemente nós iremos ter essa tecnologia aqui conosco. Mas, assim como você falou, facilmente aquele deslocamento ali do pé do motor, ali o deslocamento dos bancais seria bem facilmente seria detectada pela câmera íris, né? Tenho dúvidas em relação somente à análise modal, né? Talvez, como você falou, após o impacto, né, da estrutura, nós iríamos ter essa resposta. Porém, dificilmente nós conseguiríamos ter essa, como você falou, essa acoplagem junto com o elemento finito, o relacionamento entre eles, né? Exatamente. Você assim, precisa dos dados numéricos, né? Para fazer aí a ligação. Você calculou o Mach Factor? Como? Existe o fator MAC, Model Assurance Criterion, chama-se. É um cálculo onde você correlaciona a deformação de um modelo com outro modelo, o modelo matemático com o modelo experimental, certo? Sim. E onde que, obviamente, a base da frequência, né? Ou seja, um modo com outro modo. Na realidade, se faz o Mach Factor entre todos os modos, mas os modos que são correlacionados são os que são basicamente idênticos, né? Sim. Não, realmente a gente não fez esse cálculo, ele foi apenas comparativo entre os modos e frequências, né? Sim. E lembrando o seguinte, também a análise modal são pontos, né, localizados que nós tomamos como base, né? Sim. E devido à dificuldade de acesso, a gente não tem acesso a todos os pontos, né, para fazer os registros, né? Sim. E o que torna também o cálculo de frequência um pouco limitado, né? Os modos, sim. Né? Sim, Tanto que o elemento finito ele nos oferece infinitamente mais modos, né? Porque o próprio nome já diz, ele é infinito, né? Então, sim. O elemento finito ele enxerga como um todo, né? Sim. Não, certamente. E eu imagino também que, na verdade, você pode utilizar elementos finitos para você ter aí um feedback para fazer um refino da análise modal, né? Onde que ele vai dizer, olha, você tem deformação nestas regiões que eventualmente não foram testados ou por impacto ou por resposta, certo? Exatamente. Excelente.
Nós estamos com mais algumas perguntas aqui. Les, muito obrigado pela ajuda, Nada. viu? Excelente. Por nada. Nós estamos com uma outra pergunta aqui, o Cleiton, do Derli, né? Primeiramente, ele está parabenizando o seu trabalho, e ele observou que teve uma grande dedicação nesse tempo, né? Então, mais uma vez, ele te parabenizou. Quanto tempo gasta nesse trabalho e quantas pessoas existem na equipe de análise de vibração? Bom, foi, digamos, um tempo relativamente alto, né? Mas também a gente teve esse tempo disponível, porque a gente já previa há algum tempo fazer essa parada da máquina. Então, previamente, tipo, um mês antes, algum tempo antes, nós realizamos toda a parte de modelagem, né? E aguardando então a parada da máquina para tentar realmente executar os estudos experimentais. Mas levando aqui do início ao fim, vamos botar aí uns 45 dias para 2 meses, né, de tempo de execução. E nós temos para análise de vibração na nossa planta aqui, a gente tem atualmente aí 5 pessoas dedicadas full time somente para isso. Legal. Vamos para mais duas perguntinhas aqui. Nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, mas vamos lá. O Hilton, ele gostaria de saber se você fez a análise de resposta de alguma excitação, por exemplo, desbalanceamento. Você apresenta amplitude do modo como amplitude de deformação? Isto é real? Não deveria ter colocado alguma excitação para obter amplitude? Então, na análise modal, a excitação é o próprio impacto, né, gerado, né? Como eu falei agora há pouco, essa questão de botar a força de excitação é um pouco complexo para a nossa parte, visto que não é um nosso know-how, né, de conhecimento do projeto em si e todas as tensões dinâmicas que envolvem isso, né? Mas assim, essa deformação não é quando você vê ali no elementos finitos, aquele deslocamento, não é que você está vendo ali é real, né? Ali é só uma maximização para tentar facilitar a visualização do movimento das partes do elemento de estudo, entendeu? Entendi. Vamos para a última pergunta aqui, ô Cleiton, do Altamir Machado, tá? Sendo os 3 sopradores como projetos iguais, encontraram uma explicação para ter ocorrido 2 eventos no mesmo soprador, enquanto os 2 não tiveram? Na realidade, são 2 eventos em 2 sopradores diferentes, né? O primeiro soprador que entrou em defeito com trinca foi o soprador 31, né? E foi ele que startou a análise, né, no soprador 41, que foi uma oportunidade que nós iríamos ter de parada da unidade, né? Então nós realizamos o estudo no soprador 41 para tentar entender o defeito no soprador 31, né? E quando foi agora recente, esse soprador 41, o mesmo que nós realizamos o estudo, ele apresentou a trinca. Ou seja, foram 2 sopradores diferentes com o mesmo modo de falha. Ok. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pelo todos os participantes, pela participação de todos. Cleiton, mais uma vez, meus parabéns pela apresentação, tá? E agora nós vamos continuar as nossas apresentações juntamente com o nosso amigo e colaborador Marcos Vinícius, onde a gente vai falar do sistema térmico inteligente. Pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo dia, até mais. Cleiton, obrigado, viu? Obrigado, disponha. Até mais, tchau, tchau. Tchau.